Explicação da implementação do código Builder para a disciplina de padrão de projeto do IFES Campo Colatina. Inicialmente, o padrão de projeto Builder, que significa, a palavra build vem do inglês, significa construir, ele é um padrão de projeto de criação de objetos e ele consiste em separar a construção de um objeto que é considerado complexo no modo que essa construção se torna um pouco mais simples e fácil de ser implementada e também na hora de for criar e instanciar todos os objetos. O diagrama de classe original desse padrão é esse, usando como modelo uma concessionária de carros, onde a gente tem uma estrutura de dados em que você coloca os atributos ou as características do produto, você tem uma classe maior que cria esse objeto, no caso aqui do exemplo é um carro, e você tem os objetos específicos, para poder fazer a criação através do Builder. No nosso trabalho, o nosso caso foi de um estúdio fotográfico. Então, a gente conseguiu identificar o padrão Builder para a gente fazer a criação de orçamentos. Porque dentro de um estúdio de fotos, dependendo do tipo de serviço, esse orçamento muda. Você tem um tipo de orçamento para você fazer um ensaio dentro do estúdio, você tem um tipo de orçamento, até um tipo de trabalho diferente para fazer um ensaio de fotos exteriores, você tem um tratamento diferente se você for fazer um ensaio de grávida, ou se você for fazer uma cobertura de uma festa durante o dia, ou uma festa durante a noite. Então, esse objeto dentro do nosso sistema orçamento, ele é bem complexo, porque dependendo do tipo de serviço que for acontecer, ele vai ser um pouco diferente. Então, a gente pensou em pegar essa parte de orçamento, que tem várias características como cliente, tipo de serviço, equipamento, horário que vai começar o serviço, o horário que vai terminar, a data, os valores, para poder criar através do Builder. Dentro do sistema, ele ficou exatamente assim, essa implementação. A gente cria uma classe geral, que é o orçamento. No caso aqui, não chega nem a ser uma classe, é uma estrutura de dados em que a gente vai passar ou vai receber algumas informações pertinentes para se criar um orçamento. Que informações são essas? O cliente, uma ordem de compra, o tipo de serviço, a data que vai se iniciar esse serviço, ou a data que vai acontecer, o início dele, o término, se vai ter após esse serviço, se vai ter uma revelação de fotos, se vai ter um álbum que vai ser criado e um valor total. Então, dependendo dos valores que são colocados nesses atributos, o valor final desse orçamento vai ser diferente. Então, a gente cria uma estrutura para poder receber esse tipo de dado. Depois, a gente cria uma classe orçamento Builder, que é onde a gente vai fazer a criação desse elemento orçamento. A gente instancia o objeto orçamento e aí cria os métodos, todos abstratos, para se receber e construir os atributos. Cliente, ordem de serviço, serviço, data, hora de início. A gente cria os métodos para poder fazer a passagem dessas referências. E depois, no final, a gente cria um último método que, depois de receber e processar todas essas informações, a gente vai ter o objeto orçamento retornado. Aí, nesse exemplo aqui, a gente criou dois modelos de criação de orçamentos para lookbook e para foto de estúdio. E como é que ficaria ele? A gente teria uma classe geral chamada Lookbook Builder, que ela estenderia, ou no caso, ela herdaria as características do orçamento Builder,
que aqui é uma classe abstrata, o orçamento builder, então é uma classe geral, e o Lookbook Builder, ele herda as características e principalmente os métodos do orçamento builder. Então aqui a gente passa os valores herdados do pai. Nome do cliente, ordem de serviço, tipo de serviço, data, hora de início, hora de fim, se vai ter revelação de álbum ou não, se não vai ter. A gente passa todos esses valores aqui. Eu coloquei uma observação aqui, um comentário, de que provavelmente antes disso teria algum código para poder trazer essas informações. Por exemplo, se você trabalhar com uma estrutura de entrada pelo teclado, talvez teria o código aqui em cima para poder receber essas informações do teclado. Se você trabalha com uma interface gráfica, você vai ter aqui as funções e o código para pegar isso de dentro da interface gráfica e passar como referência e como parâmetro dentro do atributo. Aí aqui a gente constrói tudo, passando os valores que a gente vai pegar em algum lugar, num banco de dados, ou numa entrada por teclado, né, ou via interface gráfica. Depois a gente faz o orçamento final, que é onde a gente vai pegar todas essas informações que foram recebidas pelo Lookbook, e aí a gente vai puxar esses elementos e colocar dentro dessa classe, para no final a gente pegar o orçamento e colocar numa classe Lookbook. Fazendo todo esse processo de passar os valores e receber esses parâmetros, aí a gente vem no main, que é a classe principal, aonde a gente vai poder fazer essa passagem dos dois elementos, né, de todos esses elementos que a gente colocou. Aqui no código principal, a gente vai pegar todos os elementos que estão no builder e vai simplesmente exibir na tela os valores que foram passados por trás. Tem uma classe aqui, que é a calcular lookbook, que ela fica dentro do lookbook do orçamento final, que essa classe, que é ela que vai pegar os valores que estão dentro do Lookbook Builder e vai construir e vai colocar eles dentro do orçamento final, que é o que vai ser, por exemplo, impresso na tela, ou impresso numa folha de papel numa impressora, ou que vai ser registrado dentro do sistema. E aqui, só como um exemplo, como a gente passou todas aquelas referências aqui, na hora de construir, por exemplo, nome de cliente, tipo de trabalho, a gente vai rodar o main desse projeto para mostrar que a gente tem dois objetos criados aqui e que esses dois objetos retornam aqueles valores de referência que a gente passou, que é em tese o que vai acontecer no sistema. Você vai informar características de um orçamento e ele vai ser construído. E o interessante desse padrão é que você pode ter um método de construção apenas para todos os seus tipos de serviço. A gente sabe que um serviço para outro pode variar. Por exemplo, Lookbook pode ter restrição de hora, só pode acontecer de hora tal até hora tal. Um ensaio de final de semana tem um valor um pouco maior da hora. Então isso tudo você pode tratar dentro do Builder, nas classes específicas, mas a criação do orçamento ele é geral por causa dos parâmetros. E assim a gente encerra esse vídeo explicando o padrão Builder dentro do trabalho de projetos de sistema.